Nós hoje vamos conversar com o administrador, professor Edson Cabral, que é conselheiro federal suplente e consultor do Sebrae. Tudo bem? Tá bem, tudo bem. Como é que vai, Kátia? Tudo ótimo, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso em estar recebendo vocês aqui para esse projeto tão interessante para os administradores do nosso estado. Falando em administrador, eu queria saber de que maneira que o administrador pode contribuir para esse modelo de desenvolvimento para esse estado que está aqui se formando de maneira belíssima. Olha, na verdade, o Tocantins é um grande desafio para a administração, é um grande desafio como modelo de desenvolvimento. Foi um estado que foi construído dentro de uma área onde o agronegócio é que é o forte. E a economia também se consolida com a participação das administrações públicas. E então, como alternativa de desenvolvimento, eu penso, e algumas experiências que nós tivemos com alguns projetos nesses 20 e poucos anos do estado, de que nós temos que criar alguma coisa que tenha identidade tocantinense. O nosso DNA, alguma coisa que seja genuinamente dessa terra, desse povo. E pensando assim, eu acredito que nossas belezas naturais, nossos produtos, aquilo que é curioso da nossa biodiversidade, pode ser uma alternativa agregado ao modelo de produção. Uma experiência que eu acho bacana sobre isso foi uma experiência que nós tivemos com o coco. Através do Sebrae, nós desenvolvemos uma série de oficinas com o coco babaçu, que ele é originário da região do Bico, mas ele está presente em todo o estado. E a curiosidade do coco babaçu é que quase todos os processos de migração para o Tocantins foram em busca de explorar o coco, que ele tinha uma utilidade tanto como carvão e também o seu óleo para cozinhar. E você, procurando ter essa identidade, essa coisa da cultura, da maneira como as pessoas vivem, das suas relações com o coco primitivo, as quebradeiras de coco, aonde estão as cidades, aonde ele está, nós conseguimos criar produtos artesanais ou acessórios para outros tipos de produtos industriais através desse trabalho que foi feito com o coco babaçu. E como é que surgiu essa ideia de utilizar o coco babaçu? Foi uma coisa bem interessante. Veja só, o estado desenvolveu de uma maneira bem significativa a exploração do capim-dourado, um produto diferenciado que tem na região do Jalapão. Efetivamente, ele tem uma tonalidade que é idêntica ao ouro e aquilo chamou muito a atenção. Só que o capim-dourado ele é uma coisa recente em termos de conhecimento da nossa terra. E as pessoas da região norte, onde tem uma densidade de pessoas maiores e tem uma tradição mais forte com o babaçu, ficou pensando por que não fazer alguma coisa com o coco. Então, diante de uma possibilidade que nós tínhamos de fazer um catálogo de iconografia para o estado, nós colocamos o desafio para uma equipe de design do Rio Grande do Sul para trabalhar com alternativas com o coco babaçu. Aí fomos visitar as comunidades no interior do Bico do Papagaio, visitamos como elas trabalham, como é que elas fazem o corte primitivo do coco, que é com machado, é dando uma paulada, é cantando, é uma coisa muito rica em termos de valores culturais. E aquilo criou uma sensibilidade, criou uma energia muito forte entre os consultores, nós que estávamos trabalhando com o Sebrae, e também conseguimos gerar uma expectativa positiva nas comunidades tradicionais da região do Bico. Aí fizemos as oficinas, começamos a criar produtos novos, trabalhamos com palha, com o desenho do coco, o corte do coco, a parte interna mesmo que pode trabalhar. E fomos fazendo uma série de produtos num trabalho de 10 dias de duração. E no final foram mais de 100 produtos que foram criados. E esse trabalhou num catálogo, foi feito um catálogo colocando a história do coco, a fotografia dos produtos, a maneira como as pessoas viviam naquela comunidade. E com isso estava pronto para apresentarmos para o mundo. E foi dada a oportunidade de fazermos algumas exposições locais, trabalhando em feiras, e também colocamos a comunidade que trabalhou, as quebradeiras de coco, que se transformaram também em designs, em pessoas que produzem peças artesanais, em rodadas de negócios, levando os produtos que foram criados, trabalhados e organizados para tentar inserir em lojas que trabalhassem com aquilo como adereços para a cozinha, adereços de hotel, velas, enfim, uma infinidade muito grande de produtos.
E com isso elas vivenciaram uma outra coisa, que foi estudar a formação de preço, estudar uma estratégia de comercialização, pensar na produção, porque o artesão tem uma curiosidade, ele pensa seu produto, mas ele não pensa em série. Então, se alguém encomenda para ele 1000 peças, ele vai ter 1000 problemas, porque Ele é artista. é artista. Ele não é administrador. Exatamente. Então, por isso é que nós trabalhamos, e eu sou uma pessoa que eu tenho um entusiasmo, tenho uma vontade muito grande, de pensar nisso como um modelo também de desenvolvimento alternativo para o Estado. Então, com os meus alunos eu trabalho isso, vivenciamos isso, tem outras oportunidades, outras linhas, a nossa música, a nossa dança, a maneira de viver do tocantinense, as belezas geográficas que nós temos, algumas curiosidades e peculiaridades que são únicas dessa região. Estamos numa região de transição onde temos cerrado, mata amazônica, temos um pedaço até de deserto, da seca, da caatinga. Isso tudo, temos a região de pântano, isso tudo num pedaço de terra central do país, que tem uma facilidade de você fazer a integração entre o Nordeste e o Norte, o Sul e o Sudeste. E tudo isso para quê? Para que possa as riquezas do Brasil passarem também por aqui. E aquilo que nós temos como um diferencial, poder agregar a nossos produtos, as nossas gentes, as nossas experiências. Porque uma das curiosidades que tem hoje no mundo é isso. Você tem tudo tão igual, tão parecido, que as pessoas procuram coisas bizarras, diferentes, coisas que têm um valor de agregação cultural que não é comum. E eu vejo isso como uma grande alternativa para o nosso Estado. Esse olhar do administrador com desejo de desenvolver esse modelo de desenvolvimento para esse Estado passou por diversas áreas que a administração atua, como marketing, como a questão financeira, a ligação com as relações humanas e provavelmente a comunidade, que era de uma maneira, se transformou, quer dizer, foi muito além da administração essa ação, né? O que é rico nesse trabalho de desenvolvimento local é exatamente essa interação com a comunidade. É você se preparar para um olhar diferente do que você tem na sua formação profissional, na universidade, porque você vai ao encontro das pessoas onde elas estão, fazendo o que fazem, e você, com os conhecimentos das técnicas de administração, poder ter uma mudança, mas valorizando as raízes culturais. Ou seja, nós não queremos tirar o que é rico naquela pessoa, naquelas comunidades, que é o seu diferencial, a sua identidade. Eles são pessoas que moram em lugares diferentes e que precisa ter um modelo de desenvolvimento diferenciado. Se você tira uma pessoa daquela região e traz para uma cidade, uma grande cidade, ela vai ter uma dificuldade imensa de se relacionar com a sociedade, vai ter dificuldade de se encontrar enquanto um profissional. Então, se você leva algo que é comum, que é hoje é uma tendência muito forte em todo mundo, que é você vender o diferente, vender o bizarro, vender o único, vender aquilo que só tem naquela região, a identidade territorial, a identidade cultural, você vai verificar que você tem como fazer um esforço de geração de emprego e renda, sem um grande deslocamento de comunidades que ainda têm alguns valores e tradições culturais. E para o Estado de Tocantins, o desafio que coloco para os nossos administradores é pensar nisso, copiar aquilo que dá certo de outros estados é muito bom, de outras regiões, de outras realidades. Agora, o grosso desafio é fazer a nossa própria realidade, é fazer a nossa própria administração, nossa própria ciência, é a administração tocantinense a serviço do povo e do valor e da riqueza do Tocantins. Porque aí sim nós faremos uma diferença para o Brasil e encontraremos o espaço que o administrador do Tocantins, da região norte, dessa região central, pode contribuir para o Brasil. Que aí você soma aquilo que já é nosso forte na economia, o agronegócio, soma a importância de um Estado em implantação, mas traz os valores e faz um grande mosaico, organizamos tudo isso com o conceito, a prática e os ensinamentos de administração em prol de um futuro melhor, que é para isso que existe a nossa ciência. E esse material que foi criado, que foi desenvolvido, que foi cuidadosamente catalogado, viraram um souvenir para turistas também, ou eles só foram para as lojas de departamento, como você falou? Não, veja bem, tem N aplicações.
tem produtos que foram desenvolvidos como biojoia. Então, você encontra um brinco, encontra um colar, isso foi colocado à disposição. Muitas das pessoas que foram treinadas comercializam isso em suas feiras locais, levam isso em algumas feiras de turismo. Outros produtos foram trabalhados numa série para que pudesse ser atendidos os pedidos de lojas de departamento. E alguns outros são elementos que ainda estão para serem agregados a produtos industriais. Um exemplo, se você trabalha o coco como um puxador de um móvel, você tem um móvel industrial com um adereço que ele é de um produto genuinamente tradicional e que você pode ter essa combinação. Você faz uma encomenda de X peças para X gaveteiros e aí você vai tendo a integração do produto industrial com o diferencial de um produto artesanal e faz as etapas, elas se juntam para fazer um produto novo. E com relação ao turismo, o que é bacana também? Porque quando se leva o Tocantins em qualquer feira de turismo, ou então quando se coloca em qualquer agência vendendo pacote do turismo do Tocantins, ou então quando se tem um evento e você vai levar que imagem do Tocantins você coloca, você tem já a experiência do capim dourado, tem do coco e tem de outros produtos, de outros elementos daqui do estado que podem servir com a mesma linha de raciocínio. Nós podemos pensar nisso para a música, podemos pensar nisso para as belezas naturais como o Jalapão, como a Ilha do Bananal, como os grandes rios Araguaia e Tocantins, em nossas praias no mês de julho, que é muito procurada, tem assim, um diferencial bem grande, que você tem um verão em pleno centro brasileiro e num período de junho e julho. Nós temos aqui um verdadeiro verão, é uma organização de algumas praias que recebe um fluxo muito grande de turistas. E nós temos todo esse conjunto de elementos de iconografia agregados para que a pessoa possa vivenciar, às vezes, uma praia de rio, que já é um diferencial muito grande, você mergulhar com 40 graus numa água doce, curtindo uma areia branca maravilhosa, com todos os ingredientes de uma praia tradicional, como é explorada pelo turismo, mas com esse diferencial de estar dentro de um rio, vivenciando uma comida nossa, podendo levar como uma lembrança um souvenir de alguma coisa também desse pedaço de terra abençoada por Deus, que é o Tocantins. Tá ótimo, administrador. Tem algum item que o senhor gostaria de citar, que a gente não conversou? Eu também acrescentaria nisso a nossa música. Nós temos músicas e temos também algumas danças, expressões de danças, que são de origens africanas, são de origens quilombolas, são de origens também de algumas tradições portuguesas, de algumas fazendas antigas, principalmente na região que foram as explorações de ouro, de pedras preciosas. E tudo isso é o que eu quero colocar. É promover uma administração para uma coisa diferenciada chamada Tocantins. O Estado foi pensado, foi criado de uma luta secular, mas ele tem que existir para a comunidade que está aqui e está por vir. Aqueles que ainda estarão atraídos pelo novo horizonte, aqueles que são frutos da geração de quem sonhou esse Estado novo que nós ajudamos a construir e que os administradores têm uma responsabilidade muito grande. Muito obrigada.